5, versículo 17. Quem encontrou aí, diga amém. Eu espero um pouco o pastor, o pastor está lá em Marcos. Aí. Lucas 5, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus nos fala assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram um leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Como é mais fácil dizer: que são perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Sente-se no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, queridos do Senhor, nós somos, na grande maioria das vezes, pessoas que se preocupam em resolver o resultado de um problema, sem antes resolvermos a fonte do problema. Eu estava conversando com os pastores essa semana, na nossa reunião ministerial, sexta-feira, falei um pouco sobre essa palavra. E amados, eu usei um exemplo muito interessante, e que na verdade para mim foi um ensino. Você sabe que a gente vai se descuidando um pouco, se preocupando com outras coisas, e muitas vezes se descuida com a saúde, né? E vai aumentando um pouquinho de peso aqui, um pouquinho de peso lá. E nesses meus quase 10 anos de casamento, a minha amada, excelentíssima senhora pastora Cristiane, a mulher mais linda do universo, e quem discorda eu respeito a sua opinião, que eu sei que você que é casado, a tua esposa é a mulher mais linda do mundo, sim ou não? Mas a mulher mais linda da minha vida é minha esposa, a pastora. E nesses 10 anos, meu amado, eu confesso para você que a gente se descuida um pouco. E eu não sei o porquê de 74 quilos, quando eu comecei a namorar a pastora, eu fui parar em 125 quilos. Não sei como, mas Deus me deu uma opção de multiplicação nesses 10 anos, que eu estou dizendo: Senhor, misericórdia, Jesus. Já está bom, já transbordou, Senhor. Agora eu quero viver um tempo de deserto, vamos dizer assim, para emagrecer. E aí, meus amados, a gente começa a tentar resolver o problema, a consequência, o resultado. O resultado foi que eu cheguei, né, na atual forma, transportando de unção. E a gente tenta resolver, e faz mais um mês e meio que eu e a pastora estamos caminhando, meu amado, que nem Romero, andando 1 hora por dia, de língua de fora,
Eu chego na balança agora, foi em que dia? Essa semana agora, subi na balança. Eu tinha emagrecido em 1 mês e meio 55 gramas. Eu disse, meu Deus do céu, eu caminhei que nem um condenado daqui ao Rio de Janeiro praticamente, para emagrecer 55 gramas. E um dia eu ligo a televisão e estava um nutricionista falando, dizendo, olha, tem muita gente que quer emagrecer e aí sai caminhando que nem doido, né? Eles falam, Espírito, usa a mula para falar a palavra de Jesus. E aí sai caminhando e quer dar um jeito de resolver, mas não consegue entender que para resolver o resultado do problema tem que resolver a fonte do problema. Não adianta caminhar 1 hora por dia. Eu disse, ô Jesus, resposta bem imediata, né? Deus usando uma mula para falar comigo lá na pedra, falando. Não adianta caminhar 1 hora por dia se a alimentação não muda, se os cuidados diários da saúde não mudam de história. Mas sabe o que é verdade? Se eu não cuidar da causa, eu não vou resolver o problema. Queridos, muitas vezes eu não consegui entender esse texto que nós lemos aqui, mas é um texto de conserto, é um texto que o Senhor Jesus fala à sua igreja exatamente isso. Quando trazem a ele um homem paralítico, trazido em sua cama, no seu leito, carregado pelos seus amigos em cima de uma casa, onde a palavra chama de eirado, aonde eles removem a cobertura da casa, que a Bíblia chama de ladrilhos, e por lá descem ele, no seu leito, naquela maca, por umas cordas, 4 homens descendo outro, até o centro daquele lugar onde Jesus estava. E quando Jesus olha para aquele homem, a Bíblia diz que a fé daquele homem, daqueles outros que estavam ao redor, chama a atenção de Cristo. E Jesus fala a seguinte frase: perdoados estão os teus pecados. Querido, aquele homem não veio se confessar com Jesus. Aquele homem veio para ser curado por Jesus. Aquele homem não veio ali para receber uma lição de moral que ele estava vivendo no pecado. Aquele homem veio buscar ali a solução dos seus problemas. Ele se arriscou, ele confiou nos seus amigos que desceram dentro de uma casa. Ele podia estar pensando, eu já estou aleijado, agora se eu cair aqui de cima, eu vou ficar aleijado, sem mão, sem pescoço, eu vou para a glória. E quando ele chega na presença de Jesus, Jesus não cura. Jesus faz o quê? Emite essa frase: perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus discutem um pouco com Jesus, né, os mestres da lei, e dizem, não, você não tem autoridade para fazer isso, só quem perdoa pecado é Deus. E Jesus diz, não, então para você ver como eu tenho autoridade, e que para mim não tem diferença em dizer perdoados são os seus pecados e seja curado. Jesus cura então aquele homem levanta e sai. O que acontece nisso, pastor? Acontece que Jesus conseguiu pelo discernimento espiritual, e hoje ele vai te dar discernimento, meu amado. O que é discernimento? É ter a capacidade de entender as coisas ao seu redor com a inteligência e sabedoria dada pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos sendo vítimas, meu amado, de uma situação que está nos fazendo ficar deitados em um leito. Vivemos um ministério raquítico e paralítico. Vivemos uma vida com Deus que não anda para frente, que não produz, que não gera filhos para Deus, que não gera santidade para o Senhor, que o nosso testemunho diário muitas vezes é um testemunho pagão, muitas vezes é um testemunho de carne, muitas vezes é até melhor dizer que eu não vou na igreja, porque se eu disser que eu vou na igreja eu vou estar escandalizando. E eu estou vivendo como aquele homem vivia, limitado sobre um leito, sem poder andar. Por quê? Porque a fonte está contaminada. Aquele homem não estava sendo simplesmente vítima de uma enfermidade que acometeu os seus membros inferiores. Aquele homem estava sendo vítima da influência do pecado no seu coração. E o pecado no coração da igreja, o pecado no coração do servo de Deus, faz com que ele viva uma vida raquítica na sua presença. Faz com que a fonte do seu coração seja contaminada. E quando Jesus olha para aquele homem, ele tem um discernimento. Diga comigo, discernimento. O que é o discernimento, pastor? Entender.
entender, um entendimento dado pelo Espírito, a sabedoria de discernir. Jesus olha para ele e vê algo que talvez ele não viu em outros. E Jesus diz: não, o problema desse homem não está nas suas pernas, está no seu coração, ele está dominado pelo pecado. A enfermidade que ele está vivendo é consequência de pecado. Pastor, mas então quer dizer que se eu estou passando por uma enfermidade, eu sou pecador? Eu fiz coisas erradas? Não. A palavra de Deus nos fala sobre Lázaro no capítulo 11 de João, versículo número 4, quando os homens vêm e procuram a Jesus, os amigos de Lázaro e Jesus procuram a Cristo e dizem: Senhor, o seu amigo Lázaro está quase morrendo, está enfermo. E Jesus fica tranquilo e diz: não, fique tranquilo. A enfermidade que está acometendo Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Uma enfermidade para a glória. Olha que interessante. Jesus discerniu que a enfermidade que estava na vida de Lázaro não era por causa do pecado, mas era algo que estava acontecendo na vida de Lázaro, para a glória de Deus. Existem desertos na nossa vida, meu amado, que são chamados de provas, aonde o Senhor preparou e produziu aquele momento para que a nossa fé seja ativada em um nível superior. Agora, existem momentos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida diante de Deus, que nós estamos vivendo a sequidão, o afastamento do Senhor, a falta de proteção de Jesus, a falta de resultado das bênçãos de Cristo na nossa vida, porque estamos sendo o resultado do pecado. E hoje o Senhor está olhando para o teu coração, igreja. É manhã de Santa Ceia, é manhã de concerto, e Ele quer olhar para o teu coração, e o que Ele vai encontrar quando Ele olhar para o teu coração? A vida toda errada, será que é o resultado do pecado que existe dentro do coração de uma fonte contaminada? Quantas e quantas vezes nós não valorizamos mais aquilo que o Senhor tem dado na nossa vida, nas nossas mãos? E meu amado, eu entendo uma coisa, e eu consegui entender e discernir um versículo da palavra de Deus que é muito interessante, que está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Abre a Bíblia aí comigo. Através disso que o Senhor falou no meu coração, eu consegui entender. E um dia que eu entendi isso, eu até chamei a pastora e disse: pastor, hoje eu consegui ter uma interpretação dada pelo Espírito a respeito dessa situação. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 28. Rapidinho, meus amados, que o nosso horário hoje avança. E os irmãos têm que colocar a carne no fogo cedo, porque as irmãs hoje estão de férias. Amém? Amém, mamãe? Amém. Hoje você vai ser a princesa, a rainha do teu lar. Você não, nem a louça não lava. Tá bom, filha? Amém. Filhinha, filhinho, viu? Amém? Um lava e o outro seca. Vamos lá? Mateus 5, 28. Olha o que a Bíblia diz. Quem achou aí, diga amém. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura do coração, já adulterou com ela. Entende? Jesus está de brincadeira com a gente, não. Fala com os irmãos aí. Jesus está de brincadeira com você. Antigamente, no Antigo Testamento, o homem podia ter 17 mulheres. Agora no Novo Testamento, se olhar para uma com um olhar com a intenção impura, já foi, pegou. A gente pode pensar: Jesus estreitou a cinta, Jesus apertou a corda. Mas na verdade, meu amado, Jesus resumiu uma tragédia. Diga comigo, esse versículo é o resumo de uma tragédia. Sabe quando que um homem cai em adultério? Sabe quando que uma mulher cai em adultério? Quando a sua fonte foi contaminada. Ah, pastor, mas pegaram fulano de tal lá com a boca na bochecha. Achei engraçado essa frase, vamos dizer assim, esse atalho popular. Engraçado. Querido, a pessoa não caiu quando pegaram ele lá no fraca, ou quando pegaram ela no fraca. Ah, mas eu caí, a carne é fraca. Não, sabe quando que caiu? Quando o coração começou a ser contaminado. Quando ele começou a olhar para outras mulheres com uma intenção desejosa no seu coração que não sentia mais pela sua esposa. Sabe quando que o lar começou a ser destruído? Não quando começaram as brigas dentro de casa, mas quando ele começou, ou quando ela começou a olhar para o lar do vizinho e dizer: olha só a esposa dele, como uma mulher bonita, como uma mulher que trata bem ele, está tudo bonitinho dentro de casa. Eu chego na minha casa, é tudo uma bagunça.
essa criançada correndo, eu chamei criareiro, né? É esse criareiro correndo para lá e para cá. A mulher não dá mais bola para mim. Eu não sou valorizada de casa. O que está acontecendo aí, pastor? Está acontecendo que a fonte está sendo contaminada. E quando Jesus disse assim, ó, quando um homem olhar para uma mulher com intenção maligna no seu coração, já adulterou com ela. O que Jesus estava dizendo? Ele resumiu. Ele disse, filho, quando você olhou com intenção duvidosa, já contaminou a fonte. Ou seja, a contagem regressiva para a queda já começou. Quando deu um lugar para a carne entrar na sua vida, no mundo espiritual, 10, 9, 8, 7, e nesse espaço de tempo, ele vai esfriando na sua fé. E nesse espaço de tempo, ele vai deixando a desejar dentro de casa, ou ela. Eu não estou falando de um homem, eu estou falando de ser humano, gênero. E nesse espaço de tempo, ele vai começando a olhar ao redor, e o gramado do vizinho sempre é o mais verde. Sim ou não? Você pode comprar uma Hilux cabine dupla, prata. Agora, se o vizinho comprar uma Hilux cabine dupla, preta, você vai dizer, a prata é bonita, mas a preta é muito mais bonita. Aí o vizinho chega para você, vamos trocar de mano? Vamos! Aí você pega a preta e ele fica com a prata. Aí você olha e diz, mas aquela pratona limpa com um preteador. É bonita demais. Essa preta aqui suja fácil. E o que acontece, pastor? Um exemplo simples, a fonte vai sendo contaminada. Quantas e quantas vezes no ministério nós estamos vendo isso? Nós estamos dentro da igreja, olhando para outros ministérios e invejando o que está acontecendo lá e não está acontecendo aqui. A minha igreja antigamente era avivada. A minha igreja antigamente acontecia milagre. O aleijado entrava e saía dando pirueta. Ah, mas antes acontecia, o anjo descia, anjo subia e todo mundo tinha visão. E agora, lá na outra igreja está acontecendo, aqui não está mais. Começa a contaminar a fonte. Começa a fazer com que o seu coração seja duvidoso diante do Senhor no chamado que Deus deu. E aí a mensagem que ele ouve no altar já não é mais suficiente, porque Deus já não fala mais com ele como ele queria que falasse. E o problema não está na mensagem que está sendo pregada, está no ouvido que está querendo ouvir apenas palavras que agradem o seu coração. E hoje, meu amado, Deus está olhando para você e está buscando conserto. Eu falava sexta-feira para os pastores aqui. Quantas vezes nós temos dentro da nossa igreja essa situação? Passou porque lá na igreja do apóstolo, o que tem de milagre aconteceu. Aí faz uma cara assim, bota o pastor aí embaixo. Se o senhor não vai dar, é o apóstolo. Nós estávamos aqui na campanha de Páscoa na sexta-feira. Uma senhora foi curada de um tumor no intestino. 9 vezes ela fez cirurgia. Na hora Deus fez o milagre. Tem algum familiar dela aqui hoje de manhã? Sexta-feira tinha um familiar, domingo ela estava na igreja. Hoje à noite eu acho que ela vai estar de novo. Na hora a mulher fez assim. Outra senhora com um tumor no pescoço na sexta-feira. Na hora desapareceu, sumiu. Aí eu chego um sábado para pregar aqui, eu preguei, foi o pastor Clodó. A pessoa chega para mim e diz, olha pastor do céu, que bênção, né? Deus faz milagres, né? Eu achei que ia contar o testemunho do que aconteceu na sexta. Eu liguei a televisão depois que cheguei no culto. Pastor, o senhor acredita que tinha uma senhora que tinha um tumor, não sei, na hora que o apóstolo orou, desapareceu. Queridos, é uma pessoa nova na fé, então eu tive que ter cuidado de falar. Mas deu vontade de perguntar, você não estava no culto hoje de noite, meu irmão? Você não viu Deus operando? Você não viu Deus agindo aqui? Você não viu a pessoa na hora sendo milagrosamente curada? Mas nós muitas vezes contaminamos a nossa fonte. E quando a igreja começa a andar raquítica, não produz, está amarrada num leito de morte. Nós não entendemos o porquê. É porque muitas vezes nós, como igreja, olhamos para o outro, olhamos para lá, olhamos para cá. E como diz a palavra de Deus, é sinais dos últimos tempos. Chegarão os dias em que dirão, a presença do Senhor está lá. Então
sinal de uma igreja que vive em um buffet espiritual. Como assim, pastor? Que pega a sua bandejinha e chega no buffet. Não, eu não quero essa carne. Isso aqui não, isso aqui não serve para mim, eu quero essa aqui. A noite tem feijoada? Não, não estou com o estômago bom. Hoje eu quero uma pedir mais leve. Escolhe palavra, escolhe pregador. Pastor está no culto, ou aleluia, o Espírito Santo de Deus estava no culto, pastor é uma vez. A pastora estava no culto e a pastora é uma vez também. Hoje quem prega é o irmão filisteu, vamos dar um nome aí, sei lá, eu sei que não tem nenhum filisteu, porque vamos associar. Mas eu não sei se hoje eu vou na igreja, pastor. Por quê, meu irmão? Eu não sei, olha, tem um monte de coisa para resolver em casa, mas na verdade sabe que é o filisteu que vai pregar. Igreja não é um buffet espiritual, onde eu me sinto daquilo que eu quero comer. Igreja que é firme e alicerçada na rocha, ela passa pelo deserto, entendendo que o deserto que ela está passando é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque só tem esse entendimento quem consegue viver uma vida de santidade no Senhor. Como assim, pastor? Não entendi. Porque quem vive vida de santidade não está no pecado. Então o deserto que ele está passando jamais será consequência do pecado. Diga a glória a Deus. O deserto que ele está passando é para a glória do Senhor. É como Jó. O Senhor olha para Jó e fala para Satanás: ô Satanás, você derrubou um monte, mas esse camarada aqui, homem reto, puro, justo, aleluia. E Jó passa pelo pior deserto que um homem poderia passar. Eu não queria estar na pele de Jó, posso te falar de todo o meu coração, não. Morre filho, morre os bichos dele no campo, acaba tudo que Jó tinha, e quando tudo poderia parecer que já tinha acontecido de ruim na vida dele, aí o corpo dele começa a ter uma lepra tão grande, tão forte, que ele tem que se lançar sobre a brasa, se coçar com o caco de pedra, mas em momento algum, olha aqui para mim, em momento algum, ele duvidou de que o Senhor estava no controle daquele deserto. Sabe por quê? Porque ele era justo. Ele vivia debaixo do mandamento. Ele vivia debaixo da promessa do Senhor. Pastor, mas Jó foi um homem que viveu antes de Moisés. Não tinha mandamento, não tinha retidão. É isso que me atrai na vida de Jó. É obedecer não porque o Senhor me disse para que eu obedeça. É não pecar não porque o Senhor me disse é pecado, mas é entender que a minha vida deve ser feita e vivida da melhor forma na presença dele, para a glória dele, e não por medo do pecado, não por medo do inferno, não por medo do castigo, não por medo do juízo, mas para a glória dele, porque eu quero agradá-lo de todo o meu coração, porque eu quero vê-lo feliz comigo, eu quero ver a presença dele manifesta na minha vida. E hoje nós, igreja, temos que entender que muitas vezes estamos vivendo uma vida raquítica. Não sinto mais a presença de Deus, não produzo mais almas do Senhor. E eu te pergunto hoje, qual foi a última vez que você falou de Jesus? Qual foi a última vez que você trouxe alguém a Cristo? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você reclamou que você não sente a presença do Espírito Santo quando vem na igreja? O irmão do lado chorando, se quebrantando, cheio da unção do Espírito Santo. E o outro frost free do lado. Sabe o que é frost free? O Pablo sabe, não trabalha com isso. Geladíssimo, mas não produz gelo, né? Você olha para ele, a aparência é que não está gelado, mas está congelante. Porque contaminou a fonte. Porque na fonte do seu coração ele disse: a presença está lá, a cura está lá, a prosperidade está do lado de lá, aqui não tem mais nada. Eu deixo de ser igreja, não quando eu caio na minha fé. Eu deixo de ser igreja quando a minha fonte é contaminada. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: ó, perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus não tratou da consequência, tratou da fonte. Porque a palavra do Senhor Jesus nos diz
Mateus capítulo de número 6, versículo 22, para encerrar. Pega a Bíblia Sagrada aí, meu irmão. Mateus capítulo 6, versículo 22. Jesus nos disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas será, ou serão. Não é o que eu olho, mas como eu olho. Como você tem olhado na igreja? Como você tem olhado para o irmão que está do teu lado? O meu irmão é uma bênção, o meu irmão é um pecador, não serve para nada. Ontem eu estava falando com os irmãos aqui no salão do Chá das Mulheres a respeito disso. Isso é uma grande verdade. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós não entendemos a fonte, olhamos só para a consequência e diz: aquela pessoa não é uma bênção, aquele irmão ali só puxa para trás. Aquela pessoa, mas é bom que vai lá para outro ministério, aquele ali não chama para nada. Não se chamar, mas só para dar defeito. Mas a gente não olha a fonte dela. A gente não olha a história do porquê que ele ficou daquele jeito. Quais foram os tombos na vida dele que fizeram com que ele fosse machucado de tal forma? O porquê que a fonte do coração dele foi machucada? Foi, lamentavelmente, danificado de uma forma que a sua vida, a sua realidade hoje é improdutível. Ninguém quer estar perto, ninguém acredita mais. Nós seremos uma igreja, meu amado, que crescerá sim, se a nossa fonte for tratada. Nós teremos uma igreja que será avivada sim, se o nosso coração em Deus estiver puro. Quem entrará no santuário para te adorar, Senhor? É o que pergunta o salmista. E o Senhor responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Fonte pura. O apóstolo Tiago diz no capítulo 3, se não me engano, de Tiago, capítulo 3, versículo número 11. Está no finalzinho da Bíblia, irmão. Já cliquei uma página aqui. Capítulo 3, versículo 11. Glorifica o Espírito, porque o Espírito está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus, que nos quer fazer igreja muito mais do que já somos. 3:11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Fonte, coração. Ah não, o pastor pregou essa mensagem hoje porque alguém falou alguma coisa para ele. Falou, meu amado. Mas não foi um fofoqueiro, não. Revelou na palavra de Deus. Alguém chamado Espírito de Deus, que ainda se preocupa com você e que está dizendo para você: joga essa capa fora, chega de